Olá, boa tarde. Que felicidade a gente estar em mais um Diálogos Olímpicos. E hoje é um diálogo para lá de especial. Na verdade, é um diálogo espacial. Bom, eu sou a Alessandra Lisboa, eu sou coordenadora central da GEFO, que é a Gerência de Fomento à Atividade e Iniciação Científica, que é uma gerência que ela pertence à DIPROGE, que é a Diretoria de Programas e Projetos Educacionais, que é vinculado à SUBEB, Subsecretaria de Educação Básica, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O nome é grande, mas eu tinha que falar. E aí, dentre as nossas ações de atividade científica, de fomento à iniciação científica, está as Olimpíadas Científicas, não é? E nós trabalhamos, e nós divulgamos, e nós motivamos estudantes do DF e do Brasil também. E trabalhamos com essa divulgação de mais de 20 Olimpíadas Científicas. E hoje nós vamos falar sobre duas Olimpíadas que eu particularmente tenho uma paixão assim especial, que é a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e a MOBEFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. Hoje nós teremos a participação especial de dois convidados que eu gosto muito, que a gente já se conhece há muito tempo, e são pessoas que são extremamente especiais para mim, não é? Vou chamar o primeiro, que é o Ico. Oi, pessoal. O Igor, ele é um aluno assim, sensacional, um jovem que hoje ele está no ensino superior, ele vai falar um pouquinho sobre ele, mas só para resumir, o Igor, ele foi o meu aluno olímpico durante o ensino médio dele, e assim, era um estudante que ele não tinha medo de desafios. Ele participava de todos os desafios que surgiram à frente dele, não é? Ele vai contar as historinhas dele. Em relação à OBA e à MOBEFOG, o Igor, ele era apaixonado por foguetes, ainda é até hoje, me ajuda muito nas ações que nós temos aqui em Brasília, de oficinas para professores e para estudantes com foguetes, e o Igor, ele foi campeão brasileiro por 2 vezes, medalhista de ouro na jornada de foguetes, que é a jornada nacional, aquela jornada em que os melhores estudantes de foguetes do Brasil, que fizeram seus melhores lançamentos nas suas escolas, eles são classificados para a final, e o Igor esteve lá, e por 2 vezes foi campeão, não é? E ao lado do Igor, nós vamos chamar uma pessoa que é apaixonante, e apaixonado por astronomia e por foguetes, é o professor João Batista Canali. Ele é coordenador nacional da OBA e da MUCOP, da Jornada de Foguetes, e melhor do que eu para falar sobre ele mesmo, né? Então, Igor, a gente vai dar licença do professor. Depois você se apresenta e eu inicio a fala. Antes disso, eu quero, assim, dar uma boa tarde especial a todos que estão nos acompanhando, e vários professores aqui. E eu faço um convite aos professores para que vocês publiquem esse link da nossa live nas salas virtuais de vocês, com vídeos estudantes, todos os estudantes, do ensino fundamental, do ensino médio, com vídeo, porque a gente vai ter muitas histórias para contar, muitas dicas para dar, e vai ser um sucesso geral. Professor Canali? Olá, Alexandra. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Obrigado pelo convite. Eu estou numa situação improvisada aqui para participar do seu convite, muito gentil. Estou, inclusive, num hotel aqui de Brasília. Senão, eu estaria no meu escritório, onde eu tenho uma iluminação mais adequada, um som mais adequado. Então, peço desculpa pela baixa qualidade da apresentação do cenário, né? Mas vou participar hoje à noite do encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, então fui convocado para participar e assim estou aqui no hotel, onde eu vou poder compartilhar um pouco com vocês aí das informações sobre a OBA, sobre a MOBFOG, conforme você pediu, tá bom?
Perfeito, professor. Muito obrigada. E Igor, conta um pouquinho sobre quem é o Igor. Oi, pessoal. Eu sou o Igor, eu sou estudante de comunicação organizacional na Universidade de Brasília. Também sou técnico em audiovisual pelo Instituto Federal de Brasília. E eu participei de várias Olimpíadas, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Física, Olimpíada Brasileira de Robótica, de Filosofia. Eu acho que basicamente o que eu consigo me lembrar agora são essas. Mas, assim, quando eu falo essas coisas, o pessoal geralmente me pergunta assim, como é que você vai desse tanto de coisas para comunicação? E uma coisa bem engraçada é que, assim, a OBA tem um papel muito importante nisso. E a OBA e a Mobefog, porque, assim, como a Alessandra falou, são Olimpíadas muito especiais. Porque elas têm um caráter, por elas tratarem de assuntos amplos, como a astronomia astronáutica, elas acabam tendo um caráter muito multidisciplinar. E a Mobefog, em especial, tem todo um aspecto prático e colaborativo que diferencia muito de outras Olimpíadas, né? Então, assim, contando um pouco da minha história, de como é que eu fui dessa trajetória toda para chegar na comunicação, foi basicamente quando eu entrei no ensino médio, tipo, foi me apresentado várias Olimpíadas, e aí de repente chegaram para mim e falaram, não, vai ter uma aula falando sobre a Mostra Brasileira de Foguetes. Eu, assim, Olimpíada para lançar foguete, existe isso, não pode isso. Aí eu acho que assim, eu vi uma sala cheia, tão cheia assim na minha vida umas 3 vezes. Era muita gente, meu Deus do céu, acho que tinha umas 50, 60 pessoas na sala que, tipo, cabia 30. Mas foi uma aula muito legal, assim, foram três professores, foi o Paulo, o Bruno e o Ian, foram 3 fogueteiros, assim, que tinham participado da Mobefog, tinham participado da jornada, que foram lá falar pra gente sobre a Mobefog, sobre a OBA, como é que fazia um foguete, como é que fazia inscrição, por que era importante você estudar para a OBA, por que era importante você ter preparação para a Mobefog, fazer lançamentos antes de fazer o lançamento principal. E, cara, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu tenho que fazer essa Olimpíada. Aí, beleza. Fui lá, tipo, peguei as orientações deles, mas assim, né, da primeira vez a gente a gente fica tão maravilhado que não presta atenção direito, e aí eu não percebi que eles estavam falando de um foguete de garrafa PET de 500 ml. E eu fiz um de 2 litros, nas mesmas proporções que eles me ensinaram, o de 500 ml. Ou seja, não ia dar certo isso. Eu fiz uma aleta minúscula para o tamanho do foguete, o peso não tinha nada a ver com nada, o foguete era todo desequilibrado. Mas eu lancei. E eu fiquei. O foguete voou 7 metros, mas cara, isso foi incrível. Quero fazer de novo. Igor, ótimo, Igor. E assim, gente, o Igor vai ter muitas histórias para nos contar aqui, histórias incríveis. Inclusive, o professor Canali, o Igor, durante mesmo a experiência dele enquanto estudante olímpico, enquanto estudante que constrói foguetes, que faz pesquisa científica, ele já me ajudava. Eu chamava de professor olímpico, então ele ajudou a gente fomentar e a crescer, ampliar essa geração de estudantes apaixonados pela Mobefog. Não é? E isso é uma coisa assim incrível. Hoje nós temos muitos estudantes que participaram da Olimpíada de Foguetes, da Mostra de Foguetes, e que hoje eles estão na universidade pública. Tem alguns que já estão no mestrado, alguns já estão concluindo o mestrado,
E essa minha jornada, que daqui a pouco eu vou contar um pouco, eu fiquei durante 8 anos orientando equipes de foguetes, professora orientadora de equipes de foguetes. E foi uma experiência incrível, viu, professores do Brasil, recomendo, porque assim como os nossos estudantes, nós também ganhamos muito, muito mesmo. Ganhamos de conhecimento a estudantes super motivados. Ganhamos estudantes que não querem sair da escola, que querem passar o dia todo na escola, participando e contribuindo. E durante esses 8 anos de orientação, a gente conseguiu levar consecutivamente 8 equipes para as finais nacionais, e com muita felicidade, essas 8 equipes que eu orientei, elas foram campeãs, todas foram medalhas de ouro, não é? Mas, bom, eu falo demais, e eu e o professor Canalha, a gente vai dar uma saidinha rapidinho, a gente vai deixar o Igor aqui, viu, professor? Vamos deixar ele um pouquinho aqui para motivar as pessoas. O Igor, ele vai fazer uma explanação, já tem uns 15 minutos, e que ele vai contar a experiência dele como a Oba vai mudar a trajetória dele, e a Fernanda também, e vai dar um recado super especial para os professores de todo o Brasil, para os estudantes e para a família. E tem uma história muito linda sobre a participação da família dele enquanto família que motiva os filhos. Ok? Igor, professor, vamos dar uma saidinha, tá bom? Bom, então, vou continuar aqui, pessoal. Então, assim, vou partir da parte que eu estava falando, que aí eu vou continuando a explicação e vou mostrar para vocês, assim, como essa Olimpíada, ela motiva não só ciência, não só educação, mas como um laços de família, realmente. Mas, assim, então foi isso. E é engraçado que, assim, eu tive ajuda de várias pessoas nesse período, que essa é a parte que eu falo que tem esse diferencial da Mobefog, porque ela não é colaborativa só dentro da equipe que forma aquele projeto, mas entre as equipes, né? Então, às vezes, equipes que estavam competindo comigo, ou equipes que tinham vindo de anos anteriores, que iam lá e ensinavam a gente, olha, mostravam, não é desse jeito, não, você passa isso aqui, usa esse tipo de garrafa, e isso vai crescendo o seu projeto como um esforço coletivo além do esperado, assim. Tanto é que, tipo, eu fui desse foguete de 7 metros pro foguete campeão na jornada de foguetes naquele ano, e eu fiquei assim, eu não esperava, porque eu falei isso, professor, eu estava literalmente competindo com as pessoas que me ensinaram a lançar foguete naquele ano. Então, para mim era totalmente inesperado, e é um negócio assim que foi realmente demais. Mas aí você tem um outro desafio, né? Porque agora, assim, quando você está fazendo projetos da Mobefog, o lançamento é só a última parte. Você tem que pensar, é como tipo, se você fosse construir um satélite pensando só na parte em que ele vai estar no espaço, não na parte em que ele vai ser lançado por um foguete. Então, a gente teve que pensar agora como é que a gente faz para, primeiro, custear essa viagem, porque eu moro aqui em Brasília, a jornada acontece no Rio de Janeiro, eu teria que pagar as passagens, teria que custear estadia lá, então teria toda uma questão, mas também teria que reformular meu projeto para que ele pudesse ter melhores resultados. Então, foi aí que o que a professora falou faz muito sentido, que é o esforço familiar, sabe? Tipo, meu pai, minha mãe, tipo, eu perdi as contas de quantas vezes a gente ficou até 10, 11 horas da noite
fazendo foguete, colando o dedo na garrafa, sabe, cortando a letra no papelão, e aí chegava no outro dia, passava o dia inteiro nisso, chegava no outro dia, ia lançar. E era sempre essa loucura, e, tipo, aí, no final de semana, ia lá, lançava, e, tipo, estudava a semana inteira, mas aí, tipo, ia vendo os foguetes, tentando construir foguete no meio da semana, para, tipo, chegar no final de semana, poder lançar mais foguete. Então, tipo, mas eu tenho, hoje, assim, eu não tenho dúvidas que sem a minha família, eu não teria andado 1 centímetro. Tem minha família, meus amigos, sabe? Tipo, literalmente, o, o que me permitiu ir para a jornada foi a minha mãe, porque a jornada acontece no final do ano e eu faço aniversário em setembro. Minha mãe juntou vários familiares, vários amigos da família para que, ao invés de me dar presentes, eles dessem doações no meu aniversário para que eu pudesse ir para a jornada. E a gente conseguiu, só com isso, pagar para tudo que a gente precisava, assim, praticamente. Então, foi realmente um esforço de família, de amigos, para conseguir realizar isso. Porque é uma coisa assim que, geralmente, você tem, nas equipes, você tem 3 pessoas, né? No meu caso, eu estava sozinho, então acabava ficando muito difícil de fazer eventos, reunir coisas para você poder juntar dinheiro para isso, né? Mas conseguimos. Aí eu fui para a jornada e foi uma experiência, ao mesmo tempo, muito desafiadora e super incrível, que eu nunca vou esquecer, assim. Que foram 4 dias de muitas emoções, que, sim, a gente chegou lá final da tarde, aí fazia inscrição, no outro dia já tinha a apresentação das equipes de manhã, e isso eu me lembro bem, eu fiz em 2014, se não me engano, foi um dos anos que teve mais gente. Então tinha muitas apresentações, e aí foi muito, sim, era tipo, sempre muito corrido, e você tinha que tomar cuidado, porque a gente ficava morrendo de preocupação, assim, meu Deus, se alguma coisa quebra na viagem, como é que a gente faz? Então, foi um negócio que a gente ficou pensando muito, aí tinha que fazer lançador reserva, fazer base reserva, fazer foguete, 10 foguetes reserva, e assim, mas tudo isso é um processo, sabe? Tipo, você vai pensando nisso, não, realmente não dá, tipo, o foguete pode quebrar, o lançador quebra, a base quebra, a gente tem que ter redundância. Então, é sempre uma construção que você vai aprendendo com o tempo. E aí, mas chegou lá e tudo isso, assim, no fim das contas, tudo deu certo, né? Tipo, o lançador não quebrou, a base, a gente tava morrendo de medo, porque assim, eu fiz a base no dia anterior, porque a gente tinha uma base quadradinha, só que aí meu pai, no dia anterior, teve uma ideia. Não, se a gente fizer a base num formato diferente. E aí eu fiquei, mas pai, o negócio é amanhã. Não, mas dá tempo, dá tempo. Tá bom. E aí saiu isso daqui, né? A gente chama de base foguetinho. Eu tinha que entrar, porque essa base aí, ela tem muita história para contar, e É, muitas histórias a relembrar. Nunca vou esquecer, 2015, a apresentação do Igor, que ele foi aclamado, depois que ele fez a apresentação dele, todo mundo se levantou para arrepiou. Isso lá em Carrasqueira, no Rio de Janeiro, e todo mundo bateu palma, e foi assim, um momento incrível. Né? Aí ele teve esse apoio incondicional da família dele, das pessoas que acreditam no poder transformador que ele teve sentido. Não é?
Super legal que a professora trouxe essa questão da apresentação, porque eu acho que a apresentação, assim, é um dos momentos mais legais e mais que é uma das coisas que torna a Mobifog essa coisa única. Porque, assim, em que outra Olimpíada você tem a oportunidade de explicar para as pessoas como é que você chegou numa coisa que você fez? Assim? Porque no máximo que você tem é, tipo, justifique, sabe? Tipo, você chegou no resultado? Justifique. Não é, na apresentação não é isso, é você contar assim, olha, na minha cidade tem essa coisa aqui, essa peça específica que eu coloquei e funcionou, sabe? Aí você descobrir 500 nomes para presilhas de nylon, tipo, enforca-gato, tipo, como é que era, gente? Ai, não lembro, tem muitos nomes. Mas, assim, então tem esses elementos que, tipo, você vai que é uma parte assim da ciência da coisa. Porque eu acho que é uma visão muito pessoal minha de que assim, tanto quando você faz ciência quanto quando você faz mágica, você surpreende as pessoas, você encanta as pessoas. Né? Quando as pessoas veem um foguete voando, ou quando elas veem uma carta sumindo na mão de um mágico, elas ficam encantadas. Mas o que diferencia um cientista de um mágico é que o mágico ganha por não contar o segredo. Porque se ele contar o segredo, estraga a mágica. Mas o cientista, por ele explicar, ele aumenta esse sentimento de encantamento. Porque ele mostra que eu posso fazer também. Entendeu? Ele dá essa possibilidade. Então, esse momento de apresentação mostrava assim, cara, olha só que ideia incrível que essa pessoa teve, e aí você ficava, não, eu vou aplicar isso no meu projeto ano que vem. Tipo, teve muitas coisas quando eu fui no ano seguinte que eu aprendi na jornada de 2014. Então, para mim, assim, foi uma experiência muito legal essa da apresentação. Mas, assim, para mim, a melhor coisa, melhor diferencial da jornada de 2014 para 2015 é porque em 2014, né, como eu falei, tava só eu e a Alessandra, então eu tinha que, assim, a Alessandra não podia me ajudar muito no lançamento, eu tinha que fazer a maior parte das coisas ali. Eu entrei, porque eu também não resisti. Pode continuar. E aí, então, assim, acaba ficando muito difícil, você tem que lidar com muita pressão, assim, você fica, meu Deus do céu, e se esse foguete explode, eu tenho que prestar atenção, e aí eu tenho que botar a coisa no momento certo, eu tenho que encaixar direito, então acaba ficando muito estressante para você, e aí você acaba não aproveitando aquele momento incrível, sabe? E aí, em 2015, eu tive uma equipe maravilhosa, que aí era a Patrícia e Simone, a gente era a equipe Sabe de Luz. E, cara, que legal, sabe? Foi outra experiência, porque, assim, não só porque eu já tinha a experiência, assim, de ter participado no ano anterior e tal, mas porque eu podia compartilhar, sabe? E a gente podia trocar ideia, e aí tinha coisas que elas pensavam que nem passava pela minha cabeça, e aí o projeto evoluía numa velocidade muito mais rápida, sabe? E aí, tipo, é um negócio tão. Assim, a gente acha que, não, eu prefiro fazer trabalho sozinho porque aí eu faço mais rápido. Mas, gente, não dá para fazer ciência sozinho, gente. Não dá para fazer ciência, não dá para fazer educação sozinho. Você precisa desse esforço colaborativo. Você precisa dessa troca de ideias, que ela só acrescenta. Então, eu queria mostrar para vocês, vou dar uma evidência aqui, que foi por causa desse esforço colaborativo que a base foguetinho virou essa coisa gigante aqui. Então, é assim,
incrível. Como o projeto evoluiu só pela entrada delas, e aí, tipo, todas as nossas famílias colaboraram, a gente conseguiu... Nossa, foi... Tanto é que nosso resultado foi muito melhor, assim, a gente conseguiu 200 metros no final do lançamento, no lançamento da final, foi demais. E eu acho que da Mobefog, assim, acho que essa é a parte da Mobefog. Queria falar um pouco mais da Oba, assim, porque durante esse período todo que eu estava em 2015, eu tive um problema de saúde, então para mim estava muito difícil, né, estar na escola. Eu estava tendo que estudar de casa, tipo, a gente tinha até aula de reforço, estava assistindo online e tudo, mas era um período complicado. Professora Mas, Ana, eu tenho que cortar o Igor. Nessa época, o Igor, ele tinha um problema muito sério na coluna e fez uma cirurgia e ele ficou boa parte do primeiro semestre deitado, tudo isso. E mesmo assim, ele não desistiu. Mesmo assim, ele estudou não só para o Botafogo, para a OBA, mas para todas as outras Olimpíadas que ele participou. E se hoje eu convidei ele para estar aqui, é porque a experiência de vida dele realmente é incrível. É um jovem que ele não se valeu muito os desafios da saúde dele. Sim. obrigado, professora. Então, assim, foi um momento que estava difícil, e aí, mas eu não queria parar de estudar, eu queria participar da Mobifog de novo, então, não, tenho que continuar estudando, queria participar das Olimpíadas nesse ano, porque, assim, ali era meu segundo ano do ensino médio, no terceiro ano tem toda essa pressão da faculdade, e aí você fica, né, então eu queria aproveitar ao máximo todas as Olimpíadas que eu pudesse. E aí, então, beleza, vou estudar. E fui, assim, buscando com colegas, buscando aulas, videoaulas, sabe? Tirando dúvidas com os professores, fazendo provas anteriores. E foi nesse ano, assim, eu tava na Olimpíada de Filosofia do Rio Grande do Sul, com a professora Alessandra chega pra mim, aí eu falei, Igor, olha aqui o resultado da UPA. Aí eu olhei assim, eu não acredito. Eu tinha conseguido. Foi 9,5, 9 pontos. 9,5 você E, tirou na prova. e aí eu consegui a medalha de ouro na OBA. E eu fiquei, meu Deus do céu, caramba. Pô, assim, eu tava num pensamento assim, eu tenho que tirar nota suficiente na UBA, eu não posso bombar na UBA, porque eu já tinha a minha equipe, nessa época, a gente já tinha formado equipe. A gente já tinha formado equipe desde agosto do ano passado. Então, então, eu não posso reprovar na OBA de jeito nenhum, porque senão vai prejudicar as meninas, não sei o quê. Então, vou estudar, e aí, de repente, eu chego lá e cara, tirei medalha de ouro na OBA. Como é que eu fiquei embasbacado, assim, e eu tava, assim, no outro, pô, eu tava na outra Olimpíada, e de repente aquilo me atingiu, caramba. E é curioso, assim, porque você não percebe, porque a OBA, assim, ela é uma Olimpíada tão divertida, gente. Sério. É a Olimpíada mais divertida que eu já vi. Porque ela tem uma coisa de contextualizar as perguntas, botar uma questão de história no meio, e aí você pode ter uma questão de física misturada ali com um pouco do conceito daquele momento, tipo, você tem que entender o que era aquele foguete, o que é a diferença entre a Apollo 11 e Saturno 5. Então, é uma Olimpíada, assim, e ela não é gigante, sabe? Porque, assim, você vai fazer um vestibular, um Enem, um monte de perguntas. A OBA, ela é uma Olimpíada que lógico, ela é uma Olimpíada que tem desafio,
mas ao mesmo tempo ela quer te dar todas as ferramentas para que você consiga responder aquela pergunta. Então, ela é muito bem, a prova é sempre muito bem feita e, assim, eu dou todo o incentivo para que professores, alunos, assim, façam, independente de, tipo, se der tempo de estudar ou não, se der, tipo, ok, não deu tempo de estudar, olha o que você conseguiu fazer e vê o que você errou, e aí no ano seguinte você faz de novo e você vai ver o quanto você melhorou, sabe? Porque sei lá, eu acho que é uma experiência tão divertida que eu acho que não tem motivo para você não fazer. Então, é isso, eu acho, que é a minha história assim, com a Obi e com a Movefog. Ah, que pena ter que parar o Igor, né? Ele tem tantas histórias, gente. Ele falou bem modestamente sobre as Olimpíadas que ele participou, que ele disse que participou de uma, mas ele participou de todas que vocês imaginarem, até de robótica ele participou também. Pois bem, depois o Igor ele vai entrar novamente com o professor Canali, e eu vou falar rapidamente sobre umas questões muito importantes. Igor, eu vou te pedir licença, tá? Eu vou falar, pessoal, sobre umas questões muito importantes, sobre prazo de inscrição, tá? Como é que vocês vão fazer as inscrições? Lembrando que em alguns estados, como é o caso do Distrito Federal, as escolas ainda estão com ensino remoto, não é? Aqui no DF nós temos as escolas particulares, que algumas já voltaram algumas modalidades, não é? Mas, assim, no geral, estamos vivenciando o tempo de ensino remoto. E, nesse sentido, as Olimpíadas Científicas, elas tiveram que se adaptar também a essa nova realidade. E, então, assim, com muita felicidade, algumas Olimpíadas, como a OB e a Bamberfog, elas conseguiram trazer, oportunizar para os estudantes modalidades virtuais. Então, nesse ano de 2020, tanto a OBA quanto a Mobefog, elas terão duas possibilidades. Vai ter a prova virtual ou a prova presencial, e assim como também os lançamentos de foguetes, vai ter o lançamento virtual e o lançamento presencial, né? Um lançamento num campo de lançamento, na quadra da escola, seja onde for, não é? Mas não adianta nada a gente ficar aqui só falando, motivando para vocês, falando sobre as maravilhas que são essas duas Olimpíadas, sem a gente falar de questões importantíssimas, como são o caso a questão das inscrições, não é? Então, eu vou projetar aqui, tá? Eu vou projetar uma tela em que eu vou falar um pouco, tá, dessas Olimpíadas, ok? E aí, eu espero, assim, que vocês aproveitem essa oportunização, tá? Essa oportunidade de vocês poderem escrever suas escolas, escrever seus estudantes, tá? Porque realmente, gente, é muito importante que vocês participem, ok? Eu peço, porque assim, a gente que projeta, a gente não visualiza direito. Eu peço que vocês me digam se estão visualizando normalmente a apresentação. Meus amigos Igor e professor Canal também podem abrir para dizer se está tudo ok, se estão conseguindo visualizar a apresentação. Estão? Bom, ok. Bom, como eu disse no início, né, sou da Secretaria de Educação do Distrito Federal, esse é o nosso terceiro Diálogos Olímpicos, é uma realização do Programa Olimpíadas Científicas, o ProCienDF, é um programa que nós estamos startando esse ano,
tá? É um programa que vai ajudar as escolas do DF em relação às Olimpíadas Científicas, e a gente vai trazer muitas novidades, dentre elas estão aqui esses nossos espaços online, as nossas lives, nossas mesas redondas sobre as Olimpíadas, sobre feiras de ciência, e vamos, em breve, lançar um e-book falando de mais de 20 Olimpíadas, tá? Olimpíadas Científicas e do Conhecimento, e como vocês podem motivar seus alunos, professores, e como vocês, estudantes, podem participar. E aí, a minha gerência é essa, gerência de fomento à atividade científica e tecnológica educacional. E hoje nós estamos falando sobre essas duas incríveis Olimpíadas, que é a OBA e a MOBEFOG, e que, como eu disse, agora em 2020, há a possibilidade de ter as duas Olimpíadas na modalidade presencial ou virtual. Bom, sobre os detalhes da virtual, o professor Canali, ele vai explicar direitinho, tá? Eu vou falar mais sobre os prazos, ok? Pois bem, gente, os prazos, eles são muito importantes que as escolas observem, tá? E que as escolas cumpram esses prazos. Aquelas escolas que elas já tinham um cadastro prévio na OBA, no site da OBA, eles devem entrar e devem atualizar os seus dados, tá? As novas escolas, elas precisam acessar o site da OBA e fazer a sua inscrição. Lembrando que essa inscrição, gente, ela vai acontecer até o dia 5 de novembro. 5 de novembro, dá tempo de vocês fazerem as inscrições de seus alunos, ok? E esse ano, como a gente vai ter essa nova modalidade, a gente vai ter que, diferente dos outros anos, para quem já participou, que incluir os alunos. E aí, lá no site, é um site ótimo para vocês fazerem inscrição e para vocês acompanharem, se der tempo eu vou mostrar ele aqui. Nesse site, vocês podem ou digitar os dados dos alunos, um a um, ou inserir uma planilha com os dados de todos os seus estudantes, ok? Lembrando que essa inclusão é até 5 de novembro. E aí, falando na minha experiência, é muito importante que vocês motivem os estudantes, mas também que abram uma inscrição interna da escola. O ideal é que todos os estudantes da escola participem, tá? Mas a gente sabe que alguns estudantes têm algumas dificuldades, e esse ano mais ainda, em relação à questão do ensino remoto. Então, assim, faz as inscrições, abram um Google Forms e faz a inscrição dos seus alunos, ok? Até para que vocês tenham esses dados prontinhos já em planilha, para que vocês possam incluir no site, tá? A OBA e a MOBEFOG, todos os anos, trazem nos seus editais algumas atividades práticas, são atividades práticas de astronomia, e que essas atividades, gente, elas auxiliam muito os estudantes na preparação para a prova, ok? Tanto para a prova, quanto para o lançamento de foguetes, tá? Essas atividades, elas são opcionais. Mas olha, professor, é tão bacana que tem essas atividades lá prontinhas para que vocês possam aplicar. Ou então, peça para que os seus estudantes apresentem para os demais, sabe? Formem grupos virtuais, formem algumas atividades. Dá para fazer muita coisa com essas atividades. Posso falar da minha experiência de tantos anos com a Olimpíada Científica, com a MOBEFOG foram 8, mas com as outras são mais de 12 anos, que assim, é muito bacana a gente incentivar os alunos e incentivar a eles serem monitores, a eles ajudarem os colegas, e essa ação colaborativa, ela gera muitos frutos. Bom, só para contar aqui um pouquinho, dos estudantes que participaram da Mostra Brasileira de Foguetes, 90% dos estudantes que eu acompanhei, hoje, que já concluíram o ensino médio, hoje estão na universidade pública, tá? E alguns estão terminando o ensino médio agora, mas de certo vão entrar na universidade pública, fazem o curso que eles querem. Outra coisa, foguete, astronomia não é só coisa de meninos, aquela história que é exatas é de meninos, humanas é de meninas, nada disso, gente. Foram tantas moças premiadas, tanto na UBA quanto na MOBEFOG, que eu orientei, tantas moças que foram para a final olímpica nacional, em que estavam escolas de todo o Brasil com seus melhores projetos, e essas moças conquistaram medalha de ouro. Olha, eu vou te falar,
Fora que incentiva também as meninas para a carreira que elas quiserem. Um estigma que um paradigma que a gente conseguiu quebrar dentro do nosso projeto olímpico é que as meninas, elas fazem o que elas quiserem, e se elas querem ser engenheiras, elas vão ser. Hoje, nossas meninas fogueteiras olímpicas, muitas estão fazendo engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, engenharia mecânica e outras tantas, engenharia química e outras tantas engenharias, ok? Pois bem, a prova, gente, olha que bacana. Pensando de forma ampla nas escolas, a Coordenação Nacional, ela disponibilizou 2 dias para a realização da prova. Então, escolas, se vocês não conseguirem realizar a prova aqui no primeiro dia, no dia 12, vocês podem realizar a prova no dia 13 do 11. Lembrando que é ou um dia ou outro, tá bem? E lembrando também que tem que ser nesses dias, tá? Ou no dia 12 ou no dia 11. Já os lançamentos de foguetes, sejam eles reais, sejam eles virtuais, tem um limite de até o dia 13 do 11. Alessandra, eu posso realizar o lançamento dos foguetes reais. A minha escola voltou. A minha escola não está mais em ensino remoto. Posso fazer o lançamento dos foguetes reais agora? Pode. Pode fazer, registrar, tirar fotos, filmar, porque tudo isso é importante também para que vocês possam encaminhar os seus relatórios à Coordenação Nacional, mostrando que seus alunos realmente, eles fizeram projetos de foguetes e que eles lançaram foguetes, tá? E vocês podem fazer agora. Os virtuais também, vocês já podem começar. E quanto antes vocês comecem, pessoal, melhor para os seus estudantes, tá? Pois bem, a OBA, ela já está em sua 23ª edição, e ela é uma Olimpíada incrível, em que os estudantes de todo o ensino fundamental e do ensino médio podem participar. Ensino superior também, mas isso eu vou deixar o professor Canali falar. Pois bem, no nível 1, gente, podem participar os estudantes matriculados do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, os nossos pequenininhos. E vou falar, esses meninos são bons de astronomia, viu, gente? Motive seus meninos, tá? O nível 2 é aquele destinado para os estudantes do 4º e 5º ano, tá? O nível 3 é uma prova que ela é destinada para os estudantes do 6º ao 9º ano. É uma prova única. É uma prova que os estudantes, eles fazem, e é uma prova que eles se encantam com todo o conteúdo que está lá, tá? E o nível 4 são destinados aos estudantes do ensino médio, de qualquer série ou ano, não é? E não preciso dizer que estão incluídos aqui estudantes da educação, de jovens e adultos, estudantes do ensino técnico também, todos os estudantes estão inclusos aqui. Eu deixei aqui no slide a duração das provas virtuais, tá bom? Mas tudo que eu estou falando aqui tem no regulamento que está lá no site olímpico, tá? A amostra de foguetes, ela também está dividida nos 4 níveis, tá? É a mesma questão. E aí, o diferencial é que, no caso da amostra de foguetes reais, cada nível tem uma especificidade de foguetes, tá? Mas, no virtual, vai ser uma única especificidade, em que os estudantes, eles vão utilizar um programa chamado Open Rocket, é um programa gratuito, é um site gratuito, e que lá eles vão modelar esse projeto de foguetes deles, e vão fazer lançamentos virtuais, ok? E assim, bom, sem mais delongas, eu vou chamar o professor Canali para que ele venha aqui, e aí ele vai falar mais sobre como será essa Olimpíada virtual, das 2 modalidades, tá? E vai projetar, se for possível, alguma coisa. Lembrando, pessoal, por favor, coloque seu nome, tá, aqui no nosso chat. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos turbinar o nosso canal para que a gente possa ter mais momentos formativos como esse. Ok? Professor Canali, eu vou te deixar sozinho, tá? Fique à vontade. Olá, Alessandra, agora comigo, então? Eu estava um pouco distraído aqui. Agora, professor Canali, faça as honras. Vamos falar sobre essas Olimpíadas virtuais.
Estou marcando o tempo aqui, ó, 15h15 aqui, ó. Temos 40 minutos no máximo aqui para falar, talvez um pouquinho menos, entendeu? Mas gostei muito de ouvir as lembranças do Igor, das participações dele, né, na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica e também na Mostra Brasileira de Foguetes, e como consequência do bom desempenho dele nessa Mostra Brasileira de Foguetes, que chamamos de MOBFOG, ele foi ao Rio de Janeiro participar, então, da Jornada de Foguete, onde encontram alunos de todo o Brasil, que são os campeões em suas escolas, né, dos lançamentos dos foguetes reais até o ano passado. E, certamente, mesmo quando ele estiver lá com seus 80, 90 anos, ele vai se lembrar da professora Alessandra, que o levou a uma viagem no Rio de Janeiro, lançou foguetes. Ele provavelmente não vai se lembrar de nada do que aprendeu em sala de aula, mas ele nunca vai se esquecer dessa viagem que fez e desse evento do qual participou, tá? Então, professores, é uma oportunidade de você ficar, digamos, para sempre na memória de, pelo menos de alguns alunos, né? Quando vocês nos levam para algumas atividades extra-sala, né? E lançar foguete, é claro, não dá para fazer isso dentro de uma sala de aula, ainda mais um foguete garrafa PET que voa aí 100, 200, 300 metros, né? No movimento balístico, é claro, não lançamos para cima, cai na cabeça da gente, a gente é esperto, né? A gente lança de forma oblíqua, porque aí só temos que medir a distância, de onde ele saiu até onde ele chegou, né? Então, ele conta os detalhes como se tivesse ido na semana passada, no evento, né? Que já faz aí uns 2 anos que ele foi, de repente, né? E isso vai ficar para sempre na cabeça dele. Isso que é interessante, né? E ele disse, não, envolveu meus colegas, envolveu minha família na construção do foguete, da base, certo? Isso é muito interessante. A gente mais quer que, né, a educação seja compartilhada, não só entre os próprios alunos, trabalhos em equipe, etc., né? Mas também envolva os familiares. Tivemos casos muito engraçados, né, de participantes lá na jornada de foguete. Aqui o Igor comentou, né, que a mãe deu um jeitinho de convencer os parentes a transformar todos os presentes em ajuda financeira para a viagem, né? Pois é, então ele não ganhou presentes tradicionais, né? Mas ganhou um grande presente, né, do qual ele nunca mais vai se esquecer. Mas temos alunos que chegam lá e comentam conosco que eles tiveram que fazer um adiantamento de 10 mesadinhas com o pai para poder pagar parte das despesas da viagem do evento. Já pensou só? Ele vai ficar 10 meses depois sem nenhuma mesada. O quanto que ele se sacrificou, entre aspas, né, para participar do evento. Tanto ele queria ir, né? E o próprio Igor falou, poxa, até gostaria de ir novamente, né? Acabamos até abrindo uma exceção, colocando nas regras que até alunos que estão no ensino superior, se desejarem, podem participar da Mostra Brasileira de Foguetes, né? Mas, claro que o número é muito pequeno, as atividades do ensino superior são muito grandes, né? E alguns preferem já ir para um foguete de propelente sólido e formam grupos de foguete na universidade, etc. e tal, né? Mas a Alessandra deu aí as várias informações, né, sobre as datas importantes. De fato, estamos num ano atípico, o ano da pandemia, né, que tirou os alunos de sala de aula, tirou o professor de sala de aula, né, e está causando um grande problema, claro, para a educação, nessas condições, em que fomos aí repentinamente, né, obrigados a fazer ensino do jeito que estamos falando aqui, né, e aí nem sempre a iluminação é boa, nem sempre o som é bom, né, sempre tem alguns problemas, né, e o aluno que não tenha internet, que não com a velocidade não é adequada, então são muitos problemas, né. Então protelamos ao máximo para realizarmos a OBA, seria em maio, né, fomos adiando, na esperança da pandemia ir embora e ainda fazer no final do ano, né, que fosse a Olimpíada no seu molde normal, né, presencial. Mas
já estamos aí, final de outubro, e nada da pandemia ir embora, né? Acho que ela vai passar o Natal e o Ano Novo conosco, né? Então, tivemos que optar pela forma virtual. E até então não precisavam de inscrições de alunos, bastava o aluno realmente fazer a prova, o professor corrigia a prova, e ele então entrava com o nome e a nota do aluno, já, entendeu? No sistema. Agora, para ele fazer a prova, ele tem que receber um link, né, contendo a prova, que é uma prova personalizada para ele, entendeu? Então, ele tem que ser inscrito previamente. Por isso, até os 5 de novembro, então, os professores podem entrar no site oba.org.br, bem na linha inicial, está sendo direcionado para um outro site, onde tem lá tutorial, em vídeo, em PDF, explicando como fazer para navegar nesse site, onde você vai inscrever os seus alunos. Tá? Tudo no passo a passo, lá nos mínimos detalhes, né, com capturas de tela, e também tem vídeo. Então, ou ver o PDF, ou ver o vídeo, ou ver os dois, que é mais importante ainda, né? Aí entende direitinho, tá bom? Para inscrever os alunos, ou você digita nome por nome, né? Ou você usa uma das suas planilhas de Excel, a gente dá um modelo da planilha, aí você vai colando o nome dos seus alunos, né? Idade, data de nascimento, essas coisas todas, série, questão, e aí você importa a planilha inteirinha, né? De uma vez só. Então fica mais fácil. Aluno do ensino médio, ou do sexto ou nono ano, que já tem e-mail, é possível o professor enviar um link ao aluno para ele mesmo fazer a inscrição dele, um passo a passo, tá bom? Então, tem 3 formas do professor inscrever o aluno, né? Tudo isso explicado nos mínimos detalhes. Quanto aos detalhes da prova, vamos dar mais adiante, né? Todos os detalhes sobre como o aluno vai acessar a prova. Mas onde está o nome dele como inscrito? Na frente, ou do lado, ou embaixo, vai estar um link chamado cartão de acesso para aquele aluno fazer a prova dele, tá? E a prova vai ser pela internet, ele vai ter 2 horas para fazer. Então, é claro que a prova dele, do coleguinha, não vai ser a mesma. Então, tem um banco de questões e, aleatoriamente, elas são combinadas e de modo que, quando o aluno clica, vem uma prova que é só para ele, né? E ele tem que resolver uma pergunta para ir para a seguinte, e não volta para a primeira e não vai para a próxima, a não ser que resolva aquela ali, né? Tá? E claro que as perguntas são feitas de modo que ele não vai encontrar a resposta pronta na internet. Então, o aluno que tem uma internet super veloz, não adianta nada, entendeu? A resposta está aqui dentro, está na leitura. A gente sabe das dificuldades de ensinar conteúdos de astronomia aos alunos, né? Muito maior ainda, ensinar conteúdos de astronáutica. Então, as questões são bem orientadas, é isso que o Igor estava falando. E é fácil fazer a prova da OBO, tá? Porque as questões são bem orientadas na sua resolução. Uma vez que o aluno leia com atenção, ele consegue responder. E, de fato, a gente faz os gráficos das respostas, né? Dos acertos, e a gente vê que os alunos acertam em sua grande maioria, ou seja, a prova está adequada aos seus objetivos. Tá bom? Então, não é uma prova visando achar os gênios da astronomia, da astronáutica entre os alunos. Não, né? É mais motivar, ensinar o aluno, o professor também, claro, obviamente, né, que acaba aprendendo no processo, tá bom? Então, como disse o Igor, o negócio é participar mesmo, você não tem estudado. A pandemia, você nem viu o seu aluno esse ano, certo? Ou viu muito pouco, ou viu pelo vídeo aqui. Então, certamente que não teve tempo de prepará-los adequadamente. Então, mas esse é o problema comum de todo mundo. Tá? E esse ano você tem menos trabalho para participar da OBA, porque até no ano passado você tinha que tirar cópia das provas, né? Aplicar a prova, recolher a prova, corrigir as provas, né? Lançar os nomes dos alunos e as notas. Que trabalhão, você já está até cansado só de ouvir e pensar nisso, né? Esse ano, não. Você só tem que escrever o aluno. E a prova vai para ele, é corrigida eletronicamente, ele não tem que tirar cópia de nada. Então, muito mais rápido e tranquilo para o professor. O aluno vai poder fazer a prova dele até pelo celular dele. Vai ter um aplicativo que ele vai poder baixar em breve. Ele vai baixar a prova para o aplicativo, ela não abre, só no dia 12 ou 13 ela vai abrir.
aberta, ele vai ter 2 horas para terminar, se for ensino médio serão 3 horas, né? E durante o tempo que ele está fazendo a prova, ele nem precisa estar conectado à internet, tá? Porque ela está no aplicativo. E aí, quando ele termina lá a 10ª pergunta, ou termina as 2 horas, a prova fecha, né? Quando ele volta num lugar que tiver internet, o aplicativo vai mandar automaticamente a prova para nós, tá bom? Então, tem essas facilidades para quem não tem internet o tempo todo também, tá? Mas precisa participar, né? Para saber como que é, tá bom, né? Você não gosta de astronomia, não gosta de astronáutica, não tem problema, participa das outras, tá? Quantas tem? Tem umas 40 Olimpíadas Nacionais. Vai lá no site dos alunos, chamado obmepeiros.com.br, e você vai ver todas as Olimpíadas Nacionais que tem, tá bom? Então, tem nas áreas de matemáticas, exatas, humanas, biológicas. O importante é você levar o desafio aos seus alunos, né? Tá bom? Falando em desafio, acabamos de um desafio ontem, que estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí, os organizadores das Olimpíadas também tiveram que propor desafios, tá? E o desafio da UBA, os alunos, foi construir um foguete virtual, né? Mas o prazo terminou ontem, tá? Estou aqui em Brasília justamente para participar do processo aí de encerramento dessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas aí, falando um pouco sobre a Mostra Brasileira de Foguete, o que é isso, né? Quando iniciamos a Olimpíada Brasileira de Astronomia, era só assim chamada, pois só havia perguntas de astronomia, e daí a sigla OBA, OBA, né? Depois de alguns anos, fizemos uma parceria com a Agência Espacial Brasileira, certo? E introduzimos astronáutica. Mas aí a sigla OBA é mais legal do que OBA, né? Ficou OBA mesmo. Porém, adicionamos 3 perguntas de astronáutica e 7, então, de astronomia. E tal como a Alessandra mencionou, que temos as atividades práticas sugeridas ao professor para trabalhar os alunos, conteúdos de astronomia, em sala de aula, com formas práticas, de baixo custo, eficientes, né, nos seus objetivos. Introduzimos também, na parte de astronáutica, claro, a confecção de foguete, né? Mas no início era só uma atividade prática recomendada aos alunos e professores. Porém, vimos que os alunos se amarravam tanto nessa atividade prática que transformamos ela numa Olimpíada Brasileira de Foguetes. Esse era o nome dela, OBFOG. E depois tivemos que, por outras razões, mudar o nome para Mostra Brasileira de Foguete, mas só mudamos o nome. Essencialmente é uma Olimpíada, né? E tal como a MOBFOG também permite a participação de alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental até o do último ano do ensino médio. Tudo bem, o professor que decide se quer que o aluno do primeiro ano participe ou não, porque a prova é a mesma para o aluno do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Claro, uma provinha bem simples, né? E o foguete dele, professor? O foguete dele é um brinquedo. É feito com 2 canudinhos de refresco, entendeu? Onde que está a explicação do foguete canudinho de refresco? Bem, está no site da UBA, lá em atividades práticas da MOBFOG, obviamente, em PDF. Mas também está em vídeo, no canal da UBA. Como é que é o nome? Não é youtube.com/UBA, não. youtube.com/UBAoficial. Então, lá é o nosso canal, onde a gente coloca muitos vídeos. Aí tem uma playlist lá, uma listinha só de vídeos de foguete. Aí um deles é o foguete do nível 1, feito com 2 canudinhos de refrigerante. Um grosso, um fino, se põe dentro do outro, tampa um deles, sopra, e vai com uma zarabatana, é claro, né? Vai por impulsão. Mas isso ele pode fazer até na quadra de esporte, no corredor da escola, até na sala de aula, se quiser, né? Esse é o nível 1, assim como da UBA, também nível 1, para aluno do primeiro, segundo, terceiro aninho. Nível 2, para os alunos do 4º ou 5º ano. Na Mostra Brasileira de Foguete, qual é o tipo do foguete? Também feito com papel. Você enrola a folhinha de papel no seu lápis, por exemplo, você vai fazer um tubinho, tá?
vai colocar uma pontinha e o aluno já tem condições de colar umas asinhas, digamos assim, no foguete, né? E vai por impulsão também, tá? Ele pode soprar dentro, colocar um caninho numa garrafa, apertar e ele vai por impulsão, tá bom? Sexto ou nono ano. Aí sim, o aluno já faz um foguete a partir de 2 garrafas PET, né? Corta uma, cola na outra, põe o bico, põe as empenas, né? Já aprende o que é centro de massa, centro de pressão, coloca lá a quantidade de água que ele acha adequada, pressuriza com uma bomba de encher pneu de bicicleta, certo? Usa uma base como esta que o Igor mostrou, tá bom? Ou desenvolve outra, claro, né? Tem uma sugestão lá, feita só com caninho de PVC também. Tem vídeo explicando, passo a passo, como fazer o foguete e a base também, tá? E nível 4, que é ensino médio. Mesmo foguete, mesma base, só que combustível é outro. O foguete é pressurizado por um gás gerado pela mistura de vinagre com bicarbonato de sódio, tá bom? Vinagre, esse que você põe na salada, tá? Bicarbonato de sódio, tá no fermento em pó, você põe no bolo, né? Pode usar até fermento em pó, Royal, por exemplo, de vinagre, qualquer vinagre. Só que se você puser os dois juntos no copo, sai um gás instantaneamente. Você põe um, depois põe o outro, né? Põe a base, só depois eles entram em contato. Mas isso até o ano passado. Tudo presencial. E aí os alunos que lançavam isso mais distante eram convidados a irem ao Rio de Janeiro com a sua base, com o seu lançamento, com a sua equipe, com o seu professor, onde a Alessandra foi várias vezes, né? E aí competem com os alunos do Brasil inteiro. Professor, então só uma equipe que vai ser campeã? Não, nós somos professores. O sonho de todo professor é que todo aluno seja campeão. E sabemos a importância da motivação, né? Por isso, na OBA, a gente não dá 1, 2 ou 3 medalhas, a gente dá 50 mil medalhas. Na Mostra Brasileira de Foguete, são 15 mil medalhas. E aí os alunos que vão para a jornada de foguete, esses que são aí as equipes campeãs, né? Do Brasil todo, claro, separado para o 6º ou 9º ano e ensino médio, né? Todos eles voltam com um troféu na mão. Professor, então todo mundo ganha troféu, então não é competição. Tem competição. Metade deles volta com um troféu de campeão. A outra metade volta com um troféu de vice-campeão. E para quem der tudo errado, ainda tem o troféu da menção honrosa, mas aí é só a meia dúzia que vai dar tudo errado, porque se treina bastante, lança bastante foguete, então não vai dar errado lá, né? Então, o Igor não mostrou, mas ele deve ter os troféus que ele ganhou lá de campeão, entendeu? De repente está aí com a Alessandra, né? Réplica de foguetes reais, etc. e tal. Então, eles saem muito motivados de lá, porque eles aprendem muito mais do que quando eles chegaram lá. Eles saem de lá sabendo muito mais. Tem palestra com astronautas, com engenheiros que constroem foguete de verdade, com universitários que constroem foguetes enormes, né? Fazem 2 tipos novos de foguete. Então, e um hotel 6 estrelas, que ele fica lá 4 dias, né? Comida excelente, etc. e tal, né? Tá bom? Só que com a pandemia, essa Mostra Brasileira de Foguete estava na iminência de ser cancelada, né? Mas sabemos que algumas escolas já estão voltando com alguns alunos. Então, esses podem ter oportunidade ainda de lançar os seus foguetes, o professor medir, ou algum adulto medir a distância, passar ao professor que vai nos mandar o resultado. Então, aluno tal, nível tal, lançou o foguete, o alcance foi tanto. Foguete real. Mas a maioria está na situação de ensino remoto. Para isso, desenvolvemos a modalidade do ensino remoto. Tá? Eu vou compartilhar aqui rapidinho, porque as pessoas não sabem fazer foguete real, né? É normal, e muito menos fazer um foguete virtual, né? Claro, fizemos tutoriais explicando como fazer foguete virtual, né? Mas é bom eu abrir aqui e mostrar, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui do software que a Alessandra mencionou, chamado OpenRocket, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Aqui. O professor Canali vai passando os slides,
Eu vou pegar o troféu para mostrar para vocês, gente, o troféu do Igor, que é coisa linda. Tá vendo a minha tela aí, ô, Alessandra? Sim, tá perfeito, perfeito. Tá bom. Então, pessoal, aqui está a tela do software gratuito em português, que permite qualquer um construir foguetes virtuais. São mini foguetes, na verdade. Tá bom? Repare que você tem uns quadradinhos aqui, e o primeiro aqui é ogiva. Clicou ali, já aparece aí a ponta do foguete, já vem o desenho da ponta do foguete, o nariz do foguete, a coifa do foguete, né? Utilizada para minimizar aí a resistência do ar durante o movimento do foguete dentro da atmosfera terrestre. Então, repara que tem diferentes formas que você pode dar a essa ogiva. Clicou ali, mudou para pontiagudo, né? Cônica, né? Ou elipsoidal, entendeu? E, claro, várias opções de você fazer isso, mais curto, mais longo, tá vendo? Mais largo, mais estreito. Então, aqui você mexe à vontade. Pode escolher aqui o papel, né? Aqui na aparência você pode mudar a cor, etc. e tal. Ok, então tá aí a pontinha do foguete. Pronto. O que vai atrás da ponta do foguete? Bem, o corpo do foguete, né? Então tá aqui, ó, tubo do corpo. Clicou ali, ó. Pronto. Já emendou ali o tubo do corpo do foguete, né? E também aqui você pode mudar o comprimento dele, tá vendo? Estou arrastando essa barrinha aqui, onde está comprimento do tubo do foguete. Você pode mudar as unidades ao clicar em cima. Você pode mudar aí as dimensões clicando setinha para cima, setinha para baixo, né? Ou arrastando a setinha aqui, ó, tá bom? Também o diâmetro você pode mudar à vontade. Se quiser que ele mude junto com a coifa, você põe aqui no automático, ele muda os dois juntos, etc. e tal. Mas o que mais que tem que ter num foguete? Tem que ter as antenas, né? Obviamente, tem que ter as antenas, as asinhas do foguete, tá? Então, clico aqui no corpo do foguete, pois é aí onde você vai colar as antenas. Mas como que eu vou desenhar as antenas? Tem 4 opções de formatos de antenas aqui, ó. 4, tá? Trapezoidal, a primeira, clicou ali, já tem lá um desenho padrão de 3 antenas, entendeu? Mas você pode aumentar o número delas ao clicar aqui no primeiro quadrinho, para 4 antenas, 5, 6, quanto você quiser. Quanto mais puser, maior a resistência do ar, embora ele vá ficando mais estável, né? Você pode mudar aqui, ó, o tamanho, né, da base das antenas, olha aí, ó, ou a parte externa da ponta dela. Tudo isso está explicado nos mínimos detalhes no passo a passo. Tá vendo aqui a altura dela, né? Aqui o comprimento e o ângulo aqui, ó. Então, repara que é como se fosse um Lego. Você mexe para lá, mexe para cá, né? Mas, professor, não está faltando o principal do foguete? Está faltando um motor, né? O foguete só vai voar se for introduzido nele um motor, tá bom? Sim, mas como é que eu faço isso? Então, repara que à medida que eu fui introduzindo pecinhas, foi aparecendo essa listinha aqui, ó, de ogiva, cliquei ali, ficou marcado aqui a ponta do foguete, depois eu tinha clicado no tubo do corpo do foguete, cliquei ali, ó, você vê que ela realça o desenho aqui do tubo, né? E depois eu cliquei em antenas, certo? Então, ele realçou aqui as antenas, tá? Mas falta o motor. Bem, claro que o motor não vai nas antenas, então ela não pode estar realçada. Então, eu vou clicar aqui no corpo do foguete, no tubo principal. É dentro dele que vamos inserir um motor. Para isso, tem aqui uma lista enorme de motores. Olha aqui, ó. Motors and Configurations. Então, clicou ali na segunda abinha, montagem do motor. Um clique aqui, nesse quadrinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, você tem a opção aqui de nova configuração. Não tinha nenhuma, você vai fazer uma nova.
Você clica aí que ele abre a opção de você fazer aqui a escolha do motor, tá? Então, por enquanto, está sem motor, tá? Está nenhum. Aí, vou clicar aqui em cima da palavrinha nenhum, 2 cliques, e ele abre aqui à esquerda dezenas de motores de foguete. Claro que os alunos não podem escolher isso livremente. Se eles vão participar de uma competição nacional de foguetes, eles vão ter que usar o mesmo motor. Então, no nosso caso, a gente escolheu esse motor aqui, ó, o da Estes, de letra E9, entendeu? Ele tem 24 milímetros de diâmetro e 95 milímetros de comprimento. É um tubinho, né? Como uma caneta ponta grossa, assim, né? Marcador de texto, certo? Aproximadamente isso, um pouquinho mais largo, claro, que 24 milímetros, né? Aí, isso daí tem uma certa energia dentro. Então, se você quiser ver detalhes desse motor, clica aqui em cima, Show Details. Então, aqui está como é feita a queima, né, do propelente contido dentro desse motor, né? Então, de 0 a 5 segundos, você tem um pico de queima, depois fica constante aqui e termina em 3 segundos. Então, uma energia relativamente pequena, né? Você tem um impulso total de 27,9 newton vezes segundo, etc. Tal, várias outras informações, né? Mas, claro, o aluno não precisa dominar, né? Eu acabei esquecendo de clicar lá, né? Então, eu quero esse motor aí, ok. Então, eu vou voltar aqui nos filtros de motores e vou dar um ok aqui, ó, tá bom? E com isso, a gente inseriu o motor, que é essa parte cinza aqui. E nesse momento, o software já calcula a que altura esse foguete vai com esta configuração, que eu fiz aqui aleatoriamente, exceto o motor, que eu escolhi exatamente o que é para ser usado, né? Mas ele já disse, ele já calculou que esse foguete voaria a 488 metros em lançado na vertical lá do Cabo Canaveral dos Estados Unidos. Sim, porque ele tem um local de lançamento. Pode ser mudado, mas não deve, tá? As nossas regras aqui não deve, tá bom? Ele tem uma massa aqui de 110 gramas, mas para as nossas regras, a massa desse foguete com motor carregado tem que ser de, no mínimo, 200 gramas. Então, 200 gramas para cima. Significa que você tem que aumentar os tamanhos deles, colocar mais peso aqui e ali, de modo que ele atinja uma massa mínima de 200 gramas. Né? Repara que o motor está escrito aqui, ó, à direita, o motor E9, tá bom? O que vem tracinho depois não importa. E aqui está escrito a estabilidade do foguete. Porque o foguete não tem que ir abanando o rabinho como se fosse um peixe, não tem que dar cambalhotas, entendeu? Ele tem que ter um voo estável. Então, a medida da estabilidade é dada por esses 2 pontinhos aqui, o azul, que é o centro de gravidade, e o vermelho, que é o centro de pressão. Tudo isso explicado nos mínimos detalhes no tutorial que nós fizemos, tá bom? Então, para ele ficar mais estável, esse foguete, chegar à estabilidade 1, porque aqui está a estabilidade 0,098, e a estabilidade tem que ser entre 1 e 3. Então, você tem que deslocar o centro de massa para frente, ou seja, esse pontinho azul tem que vir para frente, tá? Então, uma opção, por exemplo, é 2 cliques na coifa, fazer a coifa, né, ficar mais longa, tá? Colocar ela com um peso maior, com material mais denso, está sendo usado papel aqui. Mas eu posso usar, sei lá, titânio, né? Repara que os 2 pontinhos ficaram mais separados e a estabilidade já foi para 1,6, e ela tem que estar entre 1 e 3, né? E ainda não cheguei na massa mínima de 200 gramas, está em 171, e o foguete está a 447 metros, tá? Então, talvez eu possa mexer alguma coisa nas empenas. Sim, você pode mudar o formato das empenas. Lembra que eu disse que tinha 4, e eu só cliquei em uma delas aqui, né? Então, voltando aqui, tá? Cadê? Aqui no canto superior esquerdo, projeto do foguete, tá? Então,
Vou tirar essa empena e vou colocar uma outra, para vocês verem que tem opções de outras empenas. Então, clicamos aqui no corpo do foguete. Eu quero colocar uma empena de formato livre. Formato livre significa que você desenha. Então, vem aqui, ó, forma, tá? Então eu posso mudar a forma livremente. Pode mudar a forma livremente, tá vendo? Enquanto que no primeiro era só trapézio, aqui não. Você pode deixar numa figura qualquer, tá bom? Já mexendo rapidinho aqui na forma das empenas, o foguete que estava em 440 metros de apogeu, já pulou para 509 metros, tá? Mas ainda tem que ser colocado um pouco mais de massa ali no foguete. Só que tem uma outra regra, né, que a gente impôs, que é a seguinte: o foguete, ele é um veículo de carga. Então, ele tem que ser preparado para levar alguma coisa ao espaço, né? Experimentos, equipamentos, astronautas, né? E do jeito que está, você tem um tubo e tem um motor, que ainda está solto lá dentro, mas tá bom, pode deixar ele mais preso aqui, tem acessórios para isso, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas uma das regras que a gente impôs é que esse foguete seja construído com uma certa câmara de carga, uma câmara vazia, né, destinada a carregar cargas, entendeu? E essa câmara tem que ter 20 centímetros de comprimento e 5 centímetros de diâmetro externo, tá bom? Então, aqui você tem que inserir, de alguma maneira, mais um quadradinho desse, mais um cilindro, que seria único e exclusivamente para carregar as cargas do foguete. Então, como a gente já colocou o motor e as empenas, etc., quando eu fui tentar colocar mais um, repara que ele veio aqui para trás, né? Então, eu não fiz na sequência correta, mostrei aqui o mais simples para vocês, mas não ainda obedecendo essa última regra que eu mencionei, de colocar uma câmara de carga. Então, você pode desmontar aqui rapidamente seu foguete, tá vendo? Né? Clica na empena, está refazendo, mas aqui é rápido refazer, tá vendo? Vou colocar um tubo, né? Que vai ser a câmara de carga, tá bom? Está com diâmetro 3,4, eu quero que ele vá para 5, tá bom? 5, podemos vir aqui, opa, deu 5,1, passo para milímetro aqui, tá vendo? Aí baixo, 5 milímetros. Opa, mas aí ficou esquisito, né? Então você arruma a coifa, não tem problema. São 2 cliques na coifa e você aumenta o diâmetro dela, né, para 5 centímetros, tá? Ok, então aqui atrás vai ser a câmara de carga. Então, atrás dessa é que eu vou colocar o tubo onde vou inserir o motor. Agora sim, né? Então, vou inserir o motor agora. Então, onde que pega o motor? Aqui, Motors in Configuration, né? Clico aqui em motor e vou... 2 cliques aqui, onde está escrito nenhum. O motor é 9, que é o que a gente quer que seja usado. Agora ele colocou lá, mas agora faltam as empenas. Então a gente volta lá, vou pegar a empena livre, formato livre, está aqui. Aquela que você pode mexer para todo lado, aqui, ó. Vem aqui em forma, né? E regula isso aqui à vontade. Clica ali e arrasta, tá? Aumenta para lá, para cá, desloca para frente, para trás, do jeito que você quiser, tá bom? Então, esse foguete está com uma estabilidade 2,18, significa que ele não vai dando cambalhotas, mas ele está com 264 gramas, né? E com isso, o apogeu dele caiu para 280 metros. Então, nós temos que diminuir a massa. Então, lembra que eu coloquei a ponta feita de titânio, bem pesada? Então, vou mudar a massa da ponta do foguete. Ali está titânio, eu vou colocar espuma, de repente, né? Espuma. Aqui, isopor, né? Isopor. Poxa vida, aí caiu demais a massa, caiu para 159 gramas, né? Mas ele perdeu a estabilidade, tá? Ele
caiu para 0,34 negativos. É um foguete que vai dando cambalhota, então não pode botar espuma na ponta do foguete, que ele vai ficar muito leve. Repara que o ponto vermelho e azul mudaram, inverteram a posição. E o azul tem que estar perto da ponta, e o vermelho perto do rabo do foguete, né? Ah, é mesmo. Tudo isso está explicado lá no tutorial? Está explicado no tutorial. Então, não posso colocar isopor lá na ponta, né? Vou colocar PVC. Ah, coloquei PVC, né? Repara aqui, a massa já está em 191 gramas, perto dos 200. E ele atingiu já 361 metros. E a estabilidade ainda não atingiu 1, que tem que estar entre 1 e 3. Está em 0,75 a estabilidade, né? Significa que a gente pode mexer um pouco no formato das empenas, pois elas influenciam bastante na estabilidade. 2 cliques nas empenas. Quem sabe se a gente fizer as empenas um pouco maior, né? Se ao invés de 3 eu colocar 4, vou colocar 4, só para ver o que acontece. Vou colocar 4 empenas. A estabilidade já pulou para 1,13, já está positiva, entendeu? E voou a 342 metros. Então, e assim por diante, tá? Dá para ver de forma diferente isso? Dá, você pode ver ele por trás aqui, ó, tá vendo? Dá para ver ele em 3D? Figura 3D, dá, tá? Dá para ver ele em 3D inacabado? Dá, entendeu? E se você clica, segura o botão esquerdo apertado e o botão direito, olha aí, você mexe, gira para cá, gira para lá, não tem mistério nenhum. E aí o motorzinho colocado aí, tá vendo? Aí a tubeira, né, por onde vão sair os gases da queima do motor, tá? E aqui, essa parte é onde é o chamado tubo de carga, né? Espaço reservado para transporte do equipamento, que ele vai levar ao espaço, ao experimento que vai fazer, e assim por diante. Então, é um Lego, pessoal, mas ao mesmo tempo vai ensinando física, né? Qual a melhor ponta, entendeu? Você pode, de novo, voltar aqui, mudar o formato da ponta, comprimento dela, né? Vou colocar cônico, eu acho que o cônico é o mais legal, pronto, mudou para cônico, né? Mas a estabilidade caiu para 0,89, mas aí o apogeu baixou para 132, então o cônico não é o mais legal, não, é verdade. Entendeu? Então vou colocar aqui uma série de potência. Tá? E aí você vai testando, entendeu? Isso que é importante, o aluno desenvolver a sua inteligência. Ele não tem que seguir uma receita de bolo para fazer o seu foguete. Ele vai fazer o dele, entendeu? Ele vai apanhar um pouquinho no começo, ele vai ter que assistir lá o tutorial de 2 horas. Aí ele vai, à medida que ele quer aprender como funciona cada tipo de empena, ele vai lá e vê aquela parte que estamos explicando como funciona a empena, e assim por diante, né? E no tutorial a gente fala tudo isso e muito mais, é claro, tá bom? Nosso tempo está acabando, né? Vou voltando aqui para ver aí se tem alguma pergunta que a Alessandra tem observado aí da nossa audiência, né? A audiência que está assistindo a gente lá pelo YouTube, temos aí 28 pessoas nos assistindo, né? Mas muitas outras vão assistir a esse vídeo ao longo da semana, obviamente, né? Hoje é sexta-feira, o pessoal está um pouco ocupado, né? Tá dando aula, de repente, né? Mas estou aí à disposição de tirar alguma dúvida, algum esclarecimento que eu tenha me esquecido aí de comentar, né? Professor, chegou uma dúvida via WhatsApp. A dúvida da professora Ana é sobre as equipes, né? Se pode ser com 5 estudantes, toda a turma. Eu prefiro que o senhor fale, você explique. Sim, como o Igor bem lembrou, o foguete é para ser feito em equipes, no mínimo, no máximo 3 pessoas. Acho que mais de 3 já começa a atrapalhar, tá? Pode fazer com mais de 3, só que se a equipe for selecionada para ir a essa jornada de foguete em Barra do Piraí, lá a gente só aceita a equipe de 3 no máximo e o professor, né?
E realmente precisa mais que duas mãozinhas para fazer o foguete, porque um tem que segurar a garrafa, o outro tem que pôr em pena, o outro tem que passar a fita adesiva, né? De repente tem que fazer uma vaquinha para comprar aí os tubinhos para fazer a base de lançamento, né? Ir a um lugar para fazer os testes, alguém tem que fincar a base no chão, aí o outro pressuriza, o outro puxa o cordinho, o professor fica lá orientando todo mundo para ver se estão cumprindo as regras de segurança necessárias, né? Então, no mínimo 3 pessoas, mas claro que em casa os pais vão ajudar, como ajudaram o Igor aí, né? Dando ideias também, porque na verdade os pais acabam virando, né, entusiastas dos foguetes, isso que é muito legal, Sim. Né? Se bobear, os pais vão lá querer lançar o foguete também, né, Igor? Na verdade, professor, vários anos os pais me cobravam. Alessandra, você não vai fazer a Olimpíada dos Pais? Gente, se eu tivesse tempo, realmente eu teria feito, sabe? Os 3 anos consecutivos, os pais ficaram me cobrando. Mas chegou uma outra pergunta, professor. Essa pergunta veio pelo Telegram, uma pergunta de um estudante. Ele quer saber sobre a jornada. E os estudantes que participarem dessa Mobile Fog virtual, eles vão poder participar da jornada? É essa a pergunta. Então, bem, temos as duas opções esse ano, né? A participação através de lançamentos de foguete reais, e para a jornada de foguete, só algum aluno do 6º ou 9º ano ou do ensino médio, que de fato lançaram os foguetes reais. Não tem sentido fazermos ainda um campeonato de foguetes virtuais. A gente começou esse ano, aliás, nem fizemos nenhuma, né? Nenhuma. Então, a gente vai aprendendo no processo. Pode ser que mais adiante a gente venha a ter algum evento destinado exclusivamente aos gênios projetistas aí de foguetes, né, virtuais. Mas, por enquanto, está restrito aí a quem construiu o foguete, né, martelou aqui e ali, né, Igor? E testou, etc. e tal, tá bom? Lembrando que a mostra de foguetes, ela é feita muito de testes, né? E registrar esses testes, analisar todos os tipos de lançamento, o que deu certo, o que não deu, qual a aleta que funciona melhor com aquele tipo de foguete, tudo isso é muito importante. E para os professores, essa semana me perguntaram assim, Alessandra, me dê uma dica para estimular os estudantes de ensino fundamental a trabalhar com projetos de iniciação científica. Eu falei, olha, nada melhor do que projetos de foguete. Olha, primeiro que eles vão gostar, porque a questão do foguete tem a descoberta, ter o lúdico, não é, professor? Mas, assim, eles começaram a analisar, por que não deu certo? Por que não foi distante? Por que meu foguete rodopiou no céu? Tudo isso estimula a questão do fazer ciência, né? A questão do se questionar, de perguntar por que dá certo, não é? E é assim que a gente incentiva os nossos estudantes nesse caminho da ciência. Olha, a professora Marlene é uma professora super olímpica, e ela está dizendo aqui, saudade de uma Olimpíada. Eu também. Todos nós estamos com essa saudade das Olimpíadas. E falando em saudade das Olimpíadas, professor, você comentou sobre o troféu, né, que o Igor ganhou, e assim, olha que eu estou com uma frota estelar aqui. Eu tenho 2013, né? Esse é o SB30, né? Para quem não conhece. Esse aqui é de 2015. Esse aqui é do Igor. O Igor, olha esse foguete aqui. Esse é da equipe Sabre de Luz toda. Tá aqui, olha, esse aqui é o VS40. Gente, professores, estudantes, se vocês imaginam a emoção que é receber um foguete desse, vocês não imaginam. E, para quem não sabe, na mostra de foguetes que acontece na escola, tem a medalha que o professor comentou, né? A gente tem uma medalha aqui, o modelo da medalha. Olha lá o Igor com a medalha dele lá. Essa é de ouro, hein? Essa é de ouro, Igor. Essa aqui é uma escrita do Igor, essa é da OPA, a primeira que eu mostrei é da Mobile Fog, tá? Agora, essa aqui é especial. Essa aqui, não é essa. Essa aqui é especial.
essa aqui foi eu mesma que conquistei, porque é a professora do Brasil. Se vocês não sabem, como vocês vão à jornada de foguete, além de muitas emoções, muita adrenalina, muitas amizades, muita aprendizado, vocês também conquistam medalhas e os certificados também. Então, assim, gente, realmente é uma coisa assim, surreal. Recomendo a todos que participem. Esse ano, a gente estava prevendo aqui no DF, a gente tem a nossa primeira mostra de foguete no Distrito Federal. Mas aí, por causa das coisas que vocês já sabem, nós não tivemos, mas olha, não está descartado ainda, não. O projeto está pronto. Então, no ano que vem, se a gente tiver no presencial, vamos estar, nós vamos ter a nossa primeira mostra de foguete. E, claro, não preciso nem falar que o professor Canário já está super convidado, né? Olha, o Davi Oliveira disse como faz? Ele quis falar como faz a participar dessa Olimpíada. Vou falar novamente, a gente já disse, o professor já disse. Primeiro tem que fazer a inscrição da escola. Então, converse com o seu professor, viu, Davi? Converse com o seu professor sobre fazer a inscrição da escola, tá? E aí, depois, existem as modalidades de como fazer essa inscrição do estudante. Uma vez a escola inscrita, o próprio estudante pode fazer a inscrição, ou o professor pode escrever o aluno. O importante é seguir o prazo, que é até 5 de novembro, tá? Uma pergunta de uma colega que veio do WhatsApp, ela é professora de História, e ela quer saber uma coisa que sempre me pergunta, mas eu sou de História, eu sou professora de História, eu posso estimular meus estudantes a participar? Gente, de qualquer disciplina, não é, professor? De qualquer disciplina, professores do Brasil, vocês podem motivar e podem incentivar. O que tem a ver a Olimpíada de foguetes com história? Nossa, tem tudo a ver. Professora, eu lembro que quando eu fui dar aula, a primeira aula que eu dei foi uma de história, era sobre corrida espacial. Olha aí. Né? Assim, não tem professor de física que pode escrever os alunos, não é o professor de matemática. É o professor que estiver motivado, que estiver com vontade de estimular seus estudantes. Outra pergunta, professor, sobre o material, que eu já disse, mas estão me perguntando onde pode encontrar livros, materiais de estudos de astronomia. Bem, no site da OBA, né, www.oba.org.br, temos lá um link chamado Bibliografias. Aí tem uma lista de livros e vídeos, filmes sobre astronomia, e um pouquinho mais abaixo tem uma lista de livros e vídeos também de astronáutica, tá? E, como mencionei, no canal do YouTube, né, da OBA, então youtube.com/obaoficial, estamos colocando lá diversos vídeos que estamos fazendo, entre eles explicando como fazer o foguete do nível 1, do nível 2, do nível 3, do nível 4, fazer o foguete virtual, né? Estamos colocando lá também as lives que temos feito aos sábados, né? Sábado agora, amanhã, por exemplo, vamos entrevistar um professor que disponibilizou todo o seu acervo de vídeos, apostilas, livros, para os professores do Brasil inteiro, da OBA, né? E semana passada entrevistamos a deputada federal Tabata Amaral, ex-aluna da OBA, né? E assim por diante. Talvez no outro sábado a gente vá fazer uma live dos funcionários da própria OBA, digamos assim, das secretárias, explicando os passos que os alunos e os professores terão que fazer para acessar o cartão de acesso da prova, né? Porque já fizemos lives explicando, né, tutoriais, como inscrever os alunos, né? Tudo isso está lá no canal da OBA, né? OBA Oficial, certo? Porém, deixamos, para não fazer uma coisa grande demais, as instruções sobre como fazer a prova, quando fazer a prova, como acessar a prova, como mandar o link para o aluno, dá para fazer pelo celular, tem que fazer todo mundo junto, tem que fazer 2 provas, no dia 12 e no dia 13, não, é uma só, né? Então, todas essas questões a gente vai responder na live, não de amanhã, mas no outro sábado, né? E lives anteriores, que já fizemos, né, estão todas lá disponibilizadas também no nosso canal, né? Então, um bom lugar para começar a procurar as coisas. E, claro, o YouTube e o Google tá cheio de coisas, né? Nós precisamos saber filtrar, às vezes, né? Para recomendar aos alunos antes de
quer dizer, assistir, né? Antes de recomendar aos alunos para fazer isso, né? Um outro espaço interessante, pessoal, é vocês seguirem o Instagram da OPA, tá? Porque lá tem notícias fresquinhas. Sempre tem notícias sobre as lives, sobre material de estudos, sobre as novidades que tem das duas Olimpíadas. Então, assim, siga o Instagram. E olha, sobre aquilo que a gente estava comentando, olha aqui a professora Tânia Lúcia, que é de língua portuguesa, interessada em foguetes em astronomia, ela é lá de Brasópolis, Minas Gerais, olha aí. Tá? Então, assim, isso é para mostrar, gente, que independente da disciplina que vocês trabalhem, vocês podem motivar, podem e devem motivar os seus estudantes, tá? Porque realmente é incrível. E assim, a gente já está encerrando, não é? Assim, eu gostaria de ter mostrado, porque tem o site aqui para mostrar o tutorial do app da OBA, que ele é muito interessante. Então, a gente quer parabenizar o professor, toda a coordenação, toda a equipe, por ter pensado nessa solução, tá? Porque nós já estávamos em pânico pensando, e agora? Nós não vamos ter a nossa OBA, a nossa Olimpíada preferida? Então, assim, e foi muito bom que vocês tiveram, né, pensaram em todos os estudantes que gostam, que realmente eles se identificam com essas duas Olimpíadas. É muito importante assim, ter essa possibilidade, né, de fazer essa Olimpíada online, não é? E aí, Alessandro, eu gostaria de deixar aqui um aviso, uma oportunidade aos professores, que nós temos 2 planetários que esse ano estão encaixotados, né? Porque não tem nada que é mais confinador do que um planetário inflável, né? Que é aquela semisfera que é inflada, né, por um ventilador, né? E os alunos, Igor, você entraram lá, com certeza, quando foram lá em Barra do Piraí, né? E eles iam às escolas, obviamente, né, gratuitamente, lá pelo Rio de Janeiro, ou um pouco mais distante, quando a escola ia lá buscar o planetário, né, sem custo nenhum. Devido à pandemia, então, planetário físico mesmo, bem, não tem como ir para as escolas. No entanto, os planetaristas, nossos monitores, né, que estão aí, estavam habituados aí das escolas a fazer a exposição do céu, né, projetado, eles estão fazendo isso agora à distância, tal como estamos fazendo aqui, compartilhamos a tela. Então, se a professora, o professor quiser, é só nos convidar que os planetaristas darão, digamos, uma sessão de planetário para os seus alunos da sua turma ou da sua escola inteira. A gente tem assinatura do Zoom, né? E aí cabe até 100 pessoas numa assinatura. Então, eles assistem a uma sessão de planetário utilizando o software gratuito chamado Stellarium, né? Com 2 planetaristas sempre comandando aí todo o processo. Se quiser agendar uma sessão, é só mandar um e-mail lá para oba.secretaria@gmail.com ou diretamente para a nossa gerente de planetário, né, a Bruna, que você conhece, Bruna Serra, que é oba de olho no céu, @gmail.com. E aí, pessoal, está na sua escola o planetário, né? Deve ser ir ao planetário aqui de Brasília, né? Não sei se está funcionando, se vai voltar a funcionar tão cedo, mas o planetário pode ir da sua escola, sem que nenhum aluno tenha que sair de casa. Então, tem uma grande conveniência, obviamente, embora se perca aquela beleza da projeção de 360 graus, né? Mas fica aí o convite para todos, tá? Não é porque a gente é do Rio que a gente não vem virtualmente aqui para Brasília. A gente está indo para o Brasil, virtualmente. Vocês estão ouvindo, pessoal? Eles vão onde chamar. Vamos chamar, com certeza que em Brasília nós vamos fazer esse convite, viu, professor? Vai ser uma honra a gente receber todos vocês, receber a Bruna, que é uma fofa, apaixonada por astronomia, apaixonada por essa questão dos planetários. E, assim, novamente, eu, em nome da minha gerência, eu quero agradecer a todos que participaram aqui, a todos que
disseram que, olha, Sandra, nesse horário eu estou em sala de aula, mas depois eu vou assistir, vou compartilhar com os meus estudantes. Lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no nosso canal, tá? E assim, a gente pode replicar no canal da OBA, se for possível. E, professor Canali, eu imagino, assim, o tanto de emoções você esteja vivendo agora, né? Igual você está aqui em Brasília, em decorrência do desafio, mas mesmo assim se prontificou, se disponibilizou para estar aqui conosco. E, Igor, que é surreal de escutar, sabe? É maravilhoso. E é assim, igual o professor falou, parece que foi ontem, mas olha, foi 2015, 2016, ele lembra com riqueza de detalhes. Aí, antes de encerrarmos, antes que eu esqueça também, os professores que ainda não conheçam a OBA, como, né? São poucos, é claro, mas pode ter aí algum que não conheça, mas nós temos um aplicativo, você sabe que aluno é viciado em aplicativo, né? Então, nós temos um aplicativo chamado Simulados OBA, tá? Também tem o link lá na nossa homepage, é claro, onde as provas anteriores foram todas inseridas num aplicativo gratuito, separados pelo nível 1, 2, 3 e 4, e o aluno baixa o aplicativo e ele fala, vou fazer o desafio de 10 perguntas. Aí vão surgindo 10 perguntinhas bem pequenas para ele, tá? E ele vai respondendo, né? Será dado algumas alternativas, ele escolhe uma delas, e aí o aplicativo vai respondendo, parabéns, acertou, não, a resposta é essa. Se ele acertar os 10, no final tem um troféuzinho virtual para ele, né? Então, é muito prático também, os alunos estudam, no fundo, né, já vendo tipos de perguntas que foram usadas nas provas anteriores. Bem, claro, todas as provas anteriores estão no nosso site. Antes estavam só na forma de PDF, mas aí, devido à pandemia, todo mundo virou professor remoto, né? A gente viu que seria muito útil aos professores as provas estarem na forma de PowerPoint. Então, todas as provas estão lá disponíveis no setor de provas e gabaritos em PowerPoint, professor. Então, praticamente prontinha para você usar. E animado, porque tem a pergunta, mas não tem a resposta. Então, você pode desafiar o aluno a ver qual é a resposta, e quando derem a resposta, quando você quiser, você clica, e a resposta, aparece no PowerPoint. Tá? Então, também é mais uma ferramenta que está à disposição dos professores. E os 4 últimos anos de prova, nós fizemos a correção delas também em forma de vídeo. Então, a gente lê as perguntas, comenta as respostas e tudo mais. Então, também tem os vídeos das provas dos 4 níveis, dos 4 últimos anos, também à disposição dos professores. E a ideia de fazer aí uma competição de foguete no DF, eu venho aqui, está sem custo nenhum, para prestigiar. Os troféus deixa que eu providencio gratuitamente. Entendeu? Porque aí o pai também vai poder assistir o lançamento do aluno, a mãe, a avó, o avô, os irmãos, a cidade inteira vai no campo de futebol que tem aqui no meio de Brasília, não é? Por que o campo de futebol, aquela área enorme, é utilizada para 22 pernetas, às vezes ficar lá 90 minutos correndo atrás de uma bola e não consegue colocar a bola dentro do gol. É a coisa mais absurda que tem. Olha, 22 caras com 90 minutos correm para lá e correm para cá. E não bota uma bola dentro do gol. Se tivesse 2 bolas, ficava mais interessante. Eu sempre achei que esse negócio de uma bola só era muito burro, né? 2 bolas. Mas então, leva todo mundo é Mané Garrincha o nome do estádio aqui? Aquele paliteiro da Mané Garrincha, esse mesmo. Reserva o campo, entendeu? Reserva o campo, e o campo agora vai ser para foguete. Você lança de uma trave lá na outra, entendeu? A gente coloca foguete no gol. Perfeito, pessoal. Você vai botar a cidade inteira vendo um verdadeiro show de ciências organizado pelos professores, pelos alunos. Aí sim a gente vai estar mudando a educação nesse Brasil, né, Alessandra? Com certeza. Professor, vontade, força de vontade, garra, isso aí nós temos nossos alunos também, não é? Mas, assim, novamente eu quero agradecer a todos que participaram, ao professor Canali, que é uma pessoa incrível, que está aqui conosco, não é? A todos os recadinhos aqui no nosso chat. Olha esse recadinho aqui, professor, esse moço aqui, o Eric, ele foi um de meus alunos, sabe?
Um fogueteiro incrível, foi professor olímpico do meu projeto, ensinou outros estudantes. Hoje o Eric faz física, viu, professor? E adivinha por que ele faz física? Houve uma Moberfog, não é? Então, assim, estamos mudando gerações mesmo, e quando tiver a nossa Moberfog, tanto o Igor, quanto o Eric e tantos outros, eles vão estar nos ajudando, né? Eles vão compartilhar aquilo que eles aprenderam, tanto na escola, das nossas experiências com as nossas mostras de foguetes, quanto nas jornadas de foguetes. E, assim, realmente, obrigada a todos, a gente vai se despedir aqui. Professor Canário, um bom descanso. Igor, você também, tá? E até a próxima, gente. Obrigadão. Vocês querem deixar mais um recadinho? Não, né? Coloquei no chat aí, ó, o endereço para pedir o planetário, de graça aí. Boa, gente, eu vou projetar aqui, mas vai ficar aqui, só para ficar gravadinho, né? Vai ficar aqui. E aí, assim, assistam a nossa live, compartilhem com seus estudantes e não deixem de participar, gente, vamos participar, tá bom? Beijo para todos e até a próxima. Beijão, um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, Igor. Tchau, Alessandro.